na sexta-feira, que eu vi no celular do general Dutra, elas realmente apontavam um desmonte total daquele acampamento. Faltava muito pouco para a gente desmontar ele de uma vez por todas. Então eu viajei, como eu disse ao senhor, absolutamente tranquilo em relação às imagens que vi e às informações que eu tinha. Senhor presidente, com todo respeito, senhor Anderson, o senhor antecipa suas férias, vai para Orlando, vai para Disney, trocar ideias com o Mickey, com a Minnie, com o Pato Donald, e o senhor deve estar achando que aqui nessa CPMI tem algum pateta. Fazer isso, senhor presidente, mais uma vez estou sendo interrompido, senhor presidente. Está sendo interrompido, sim. Que o deputado fala o que quer. Ninguém aqui vai cercear mais um minuto para o deputado Duarte. É um absurdo isso. Que absurdo. Agora querem censurar a palavra de quem quer falar. O deputado Marco Feliciano falou aqui, fez um discurso duro. As pessoas tentarem... Eu segurei, garanti a palavra do deputado Marco Feliciano, né? Tem que haver um respeito recíproco. Por favor, deputado, e mais um minuto para Vossa Excelência. Senhor presidente, volto a afirmar. O senhor sai de férias fora do prazo, antecipa suas férias, se achando o dono da lei que estabelece as regras, descumpre as regras do jogo, não faz uma transição adequada, como disse, vai para a Disney conversar comigo e está pensando que aqui tem algum pateta. As coisas não são assim não, senhor Anderson. Honre a sua história, honre a sua família, respeite essa casa. Se o senhor realmente fez alguma transição, quem é o culpado? De quem foi a culpa? Afirme aqui enquanto testemunha. O senhor quer dizer que a culpa é da Polícia Militar do DF? Quem é o culpado, já que o senhor se antecipou às férias, não fez transição? Quem é o real responsável pelos atos do dia 8? Eu acho que esse é o objetivo dessa comissão, deputado. Os senhores têm que apurar essa responsabilidade. O senhor está aqui como testemunha. Por isso que eu estou falando. Então eu estou lhe perguntando. Eu sei o meu papel, eu sei o meu dever e não antecipe minhas férias, não. Eu quero saber... Eu tenho que testemunhar sobre fatos, deputado, e não sobre o que eu acho ou quem foi. Eu tenho que testemunhar sobre fatos, e eu não tenho essa conclusão. Quero saber qual é o seu testemunho. Se o senhor não é o culpado, se acha que em menos de uma semana o Fernando recebeu as transições adequadas de informação, quem é o culpado? Nós fizemos a transição adequada ao longo de uma semana para que ele ficasse responsável pela secretaria. E qualquer dificuldade de se dirigisse ao governador Ibanez. Agora, o que o senhor tem a me dizer... Porque quando o Fernando Souza falou sobre o caso, ele disse que não teve informação, não teve transição, que ele não era formalmente, de fato não era responsável pela secretaria, porque as suas férias eram só a partir do dia 9, ou seja, o senhor deixou um vácuo, o senhor deixou um espaço descoberto. Deixei um planejamento pronto, deputado, um planejamento extremamente capaz de conter os atos. Isso ficou pronto, ficou assinado. Todas as instituições sabiam dos seus deveres, suas obrigações. Aqui em Brasília, a manifestação na Esplanada é toda semana. Isso é dia a dia da Secretaria de Segurança. Isso não é uma coisa extraordinária. Não foi um ato, vai acontecer pela primeira vez. Não. Eu assinei diversos protocolos de ações integradas com o mesmo quando fui 2 anos e 3 meses secretário de Segurança. Isso aqui, como disse o nosso outro deputado, isso aqui era capaz de conter a crise. Houve falhas na execução. De quem foi a falha? O senhor afirmou que o Fernando era extremamente experiente, que era da sua confiança, mas ele trouxe informações divergentes. Eu estou dizendo ao senhor que houve falhas. Isso precisa ser apurado. Pois houve falhas. Então, se a responsabilidade não é sua, é de quem? Eu não vou dizer de quem é a responsabilidade. Os senhores estão aqui para apurar exatamente isso. O senhor vai omitir informação ou o senhor não sabe? Eu não sei. Não sabe informar? Não sei informar. Então o senhor acha certo deixar o espaço descoberto sem um secretário de segurança... Sem o secretário de segurança aqui no Distrito Federal, sem uma devida transição confirmada pelo senhor Fernando, recebendo um ofício do Ministério da Justiça, do ministro Flávio Dino, querendo colaborar com a Secretaria Nacional de Segurança Pública, e o senhor acha que esse planejamento, que essa transição foi adequada. Durante o seu depoimento aqui, o senhor afirmou sobre a Polícia Militar do DF. Qual o seu testemunho sobre a atuação da Polícia Militar do DF no dia 8 de janeiro? A Polícia Militar do DF, eu não estava aqui, mas a Polícia Militar do DF é extremamente profissional, extremamente capacitada, conhece a esplanada dos ministérios como ninguém e sabe fazer o seu trabalho. Como eu disse, houve falhas, e isso que precisa ser apurado aqui. Agora, enfim, é avaliar o que aconteceu. O senhor se sente abandonado
por aqueles que dizem ser seus aliados, aqueles que estavam do seu lado, dando tapinha nas costas? Deputado, eu estou passando uma fase de custódia, podemos dizer assim. Então, não é questão de estar ou não estar abandonado, é uma questão de cumprir as determinações judiciais, como o senhor viu hoje aqui, inclusive, até determinações para essa própria audiência que judicial teve, e eu tenho cumprido tudo que tem sido colocado à risca, para não ter problema e como é minha Senhor presidente, o que eu pude perceber é que, na verdade, essa viagem para Disney nada mais serve do que um álibi para poder chegar e afirmar que a Para todos concluir, nós, deputado. Para afirmar para todos nós que não estava aqui, por isso não sabe dar nenhum tipo de informação. Realmente é uma vergonha, senhores. Isso nos O senhor acha que o seu movimento, ele realmente age de maneira correta quando ele invade uma propriedade, independente da qual quer que seja, se é do governo ou se é privado? O senhor acha correto invadir uma propriedade? Deputado, os trabalhadores, quando se mobilizam ou culpa, são movidos pela necessidade, não pela vontade. Calma. Eu tenho em minhas mãos, ex-secretário Anderson Torres, um documento enviado pelo Exército, dizendo que ali no acampamento, isso é o documento do Exército, diz que no acampamento tinha prostituição, tinha drogas, e se tem droga tem tráfico, e diz que tinha porte ilegal de armas. Eles, do Exército, disseram que esse documento foi encaminhado também para a Secretaria de Segurança Pública. Por que nada foi feito? Na verdade, eu não recebi esse documento enquanto estava lá, talvez tenha enviado isso no ano anterior ainda. Não, é de agora. Pois é, agora sim, eu não vou, com todo respeito, eu não vou comentar o depoimento do general aqui, mas as imagens, né, a operação com 500 policiais militares ali parados, esperando a autorização do Exército para tirar o acampamento, e alguém vir aqui dizer que não agiu, que não era atribuição, que não estava fazendo, é meio complicado. É o que precisa ser apurado por essa CPMI. A Polícia Militar do Distrito Federal chegou a juntar 500 policiais para ir lá retirar o acampamento. E não estou falando da minha gestão, não. Foi no ano passado, tá certo? E eles é que não permitiram, deputado. Então, tem alguma coisa errada nesse depoimento. Com todo respeito e sem querer fazer comentários aqui a depoimento de outros depoentes, mas... Eu não perguntei se o MST tem, eu estou perguntando se o senhor conhece. Não conheço porque não tem. O senhor conhece? O senhor não pode alegar isso, nós temos documentos aqui, não são tem. reconhecidos pelo INCRA. Não tem nem documento. Só por favor, o senhor se contenha. Eu não perguntei o que o senhor acha que tem ou não tem. Tem 260. O senhor sabe quantos milhões de litros de leite o MST tem por dia? 7 milhões e 500 mil litros de leite produzidos. De arroz são 42 mil toneladas por ano. Eu sei porque as cooperativas de arroz e de leite são no meu estado. Então o senhor está rindo aí, o senhor está fazendo acusação a um movimento que o senhor não conhece. O senhor está tirando por uma disputa sua, interna, dentro de um assentamento e de uma briga por essa disputa interna, comprometendo todo um movimento. Esse pessoal que está aqui hoje aplaudindo vocês, não é o pessoal que luta pela reforma agrária, é o pessoal que luta pela grilagem. Primeiro, vamos partir de um lugar de muita honestidade. Anderson Torres é um sujeito ideológico do bolsonarismo. Isso não condena em si ninguém, mas é preciso contextualizar para fazer o devido debate. Então, minha primeira pergunta, eu vou fazer um histórico até chegar ao dia 8 de janeiro, o senhor considera adequado o ministro da Justiça e o presidente da República, autoridades de Estado, fazerem uma live questionando a legitimidade das urnas eletrônicas? É adequado ou não? Eu não posso fazer juízo de valor sobre isso e quero dizer ao senhor só que essas lives, os ministros, os secretários, os diretores, eles eram convocados a participar da live. Então, convocados por quem? Pela presidência da República. Jair Bolsonaro. Então, Jair Bolsonaro te convocou para participar de uma live que questiona publicamente as urnas eletrônicas. E agora o senhor disse que não sabe se foi adequado ou não o senhor ter participado da própria live. Como eu disse e como eu falei no início, a minha participação sempre foi técnica. O que eu fiz naquela live foi ler um relatório técnico
elaborado por peritos criminais federais que opinavam sobre o sistema de urna eletrônica Obrigado brasileiro. pela resposta. O senhor confirmou uma live convocada pelo presidente e não respondeu se acha adequado ou não, se eximindo de responsabilidade. Nem tudo é técnico, a gente tem responsabilidade, inclusive política, por nossas posições. Segundo, há um depoimento de Leandro Almada, superintendente da Polícia Federal da Bahia, em que ele fala que houve um pedido para atuação conjunta da Polícia Federal junto com a Polícia Rodoviária Federal, fazendo blitz no segundo turno, e que esse pedido foi feito pelo senhor. Leandro Almada está falando a verdade ou está mentindo? Nós fizemos uma sugestão a ele, porque ele nos informou que não tinha como atender com a Polícia Federal todo o estado da Bahia. Tá, o próprio Leandro Almada diz que o seu pedido foi atípico e inadequado, baseado numa fake news, facções criminosas supostamente apoiando o PT. Está muito caracterizado aqui que há uma divergência sobre o mesmo fato entre Leandro Almada e Anderson Torres. Porque, se me permite, com respeito, o senhor coloca tudo num lugar muito formal e técnico. Na minha opinião, é um bom exercício de... Obrigado, senhor presidente. Se puder repor 30 segundos. Lugar formal e técnico, se eximindo das suas posições, das suas opiniões, talvez faltando até coragem para admitir o seu pensamento, porque agora você precisa se defender de uma possível condenação. Mas Leandro Almada afirma que houve esse pedido. Curiosamente, há dados já comprovados por essa CPMI que no Nordeste, que tem 42 milhões de eleitores, houve 29,3% a mais de ações de fiscalização no segundo turno. E tudo aqui parece como técnico, casuístico, coincidência. O ministro da Justiça, que é, e tudo bem, um bolsonarista, 5 dias antes da eleição do segundo turno, vai especificamente à Bahia inaugurar uma obra, tecnicamente. Mas tem uma conversa e dá uma sugestão, que em tese foi por causa do próprio delegado. Resultado, no dia do segundo turno, aumenta significativamente o número de fiscalizações onde? Na Bahia. Mas o senhor, em tese, não fez nada disso, se colocando num lugar meramente técnico. Mas vamos agora chegar ao dia 8 de janeiro. Veja bem, até a chegada à sede dos três poderes, de quem a responsabilidade de contenção? Da Polícia Militar do Distrito Federal. Polícia Militar do Distrito Federal. A Polícia Militar do Distrito Federal é formal e constitucionalmente subordinada a que órgão? Ela é subordinada ao governador e vinculada à Secretaria de Estado. Subordinada ao governador. Qual é o governador, o nome? Governador Ibanez Rocha. E qual é o nome do secretário de Segurança Pública daquele momento? Torres. Senhor Anderson Torres, ok. Quando formalmente começaram as suas férias? Dia 9. Dia 9 de janeiro. Quando o senhor viajou? Às 23h50 do dia 7. Do dia 6 de janeiro. Isso. O senhor aprovou o plano de ação integrada entregue ao senhor? Às 15h28. Ou seja, o que está sendo colocado aqui é o seguinte: a Polícia Militar do Distrito Federal era responsável, vinculada ao governador e ao senhor. O senhor aprova um plano de ação integrada. Suas férias começam na segunda, o senhor viaja na sexta. E o senhor está dizendo que houve falha, então, no cumprimento desse protocolo? Houve falha, sim, senhor. Falha de quem? É o que nós estamos apurando aqui. Eu não quero apontar. Eu não vou apontar. Bem, não, beleza. Eu não vou beleza. apontar. É mais uma forma de defesa. Não vou fazer juízo de valor. Beleza, vamos supor que nós não sabemos quem. Está ficando cada vez mais difícil sustentar essa tese, mas vamos lá. Não sabemos objetivamente quem. Esquece quem em termos individuais. Independente de quem, este alguém está subordinado a que órgão? A Polícia Militar do Distrito Federal. Não. Alguém falhou dentro dessa estrutura. Não sabemos se foi A ou B, indivíduo. Mas A e B estão subordinados a quem? A subordinação direta, como eu digo, a Polícia Militar ela é subordinada diretamente ao governador e vinculada ao secretário de Segurança. Perfeito. Seja quem falhou, está subordinado ao governador e ao senhor, que viajou na sexta-feira. Aliás, vamos pensar em termos de
Golpe. Genial, inclusive, a ideia de viajar na sexta-feira, porque possibilita exatamente isso. Dizer que alguém falhou, que se apure os fatos. Evidentemente, alguém sob a sua subordinação, mas eu estava viajando. O ex-ministro da Justiça bolsonarista, que questionava a urna eletrônica, viaja na antevéspera de atentado contra a democracia. Depois ele mesmo diz, alguém falhou dentro dessa estrutura. Portanto, tem nada a ver com Flávio Dino, nada a ver com o Ministério da Justiça. Não sabemos quem, mas esse alguém era subordinado ao senhor, e o senhor estava viajando antes de começar formalmente as suas férias. Eu tenho aqui, ainda tenho mais 3 minutos, a fala do Major Flávio Silvestre Alencar. E ele fala, tinham 308 policiais, 178 eram alunos do curso de formação, estavam sob aviso, ou seja, nem estavam de prontidão no quartel. E ele fala, havia um comando de maneira informal. Eu vou repetir, vou abrir aspas para ele. Nesses 17 anos de serviço, eu nunca fui escalado verbalmente para atuar numa operação ou manifestação. Ou seja, deu tudo errado. E o máximo que o senhor consegue dizer é, eu assinei um protocolo, viajei, alguém daí que está sob a sua subordinação falhou. Esse é o resumo do seu depoimento, correto? Só peço que seja objetivo, porque tem 2 minutos e meio. Eu precisava ler alguns itens do plano aqui para o senhor poder entender como é que a coisa funciona aqui no Distrito Federal. No Distrito Federal não há essa subordinação direta ao secretário. Cada um cumpre com sua obrigação. Veja, eu tenho aqui todas as obrigações que eu deixei elencadas. Então, eu respeito... Enfim, eu precisava para a gente poder discutir. Respeito a sua posição. Eu também tenho isso detalhado. Ótimo. É uma ação integrada, sob coordenação da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Sob a coordenação. Sob a coordenação. Então, seja quem falhou debaixo da sua coordenação. Agora, uma pergunta, peço que o senhor responda rapidamente, porque eu tenho 1 minuto e meio para terminar, ela é mais objetiva. Em algum momento dessa investigação, ou agora, alguém conseguiu ou consegue ter acesso às mensagens trocadas no seu telefone no dia 8 de janeiro ou nos dias anteriores? Eu forneci a senha do meu telefone, da nuvem, tudo, e outra coisa. Todas as pessoas que eu conversei no dia, que estavam envolvidas, que tiveram seus celulares periciados, lá estão todos os nossos diálogos. O senhor entregou a nuvem, segundo o parecer do STF, 100 dias depois, inviabilizando o acesso direto às mensagens trocadas no dia 8 de janeiro ou nos dias anteriores. Meu depoimento, vamos ser objetivos, vamos falar a verdade. No meu depoimento da Polícia Federal, eu me coloquei, a partir daquele momento, à disposição da Polícia Federal e dos peritos, para a qualquer momento que fossem lá. Num primeiro momento, o senhor alegou confusão e não lembrou da senha. Não, eles não foram lá. Eles não foram lá. Mais uma coisa a ser admitida. Senhor Anderson Torres, nada pessoal, vingança e ódio eu procuro afastar do meu coração, mas na minha compreensão, alguém abriu a porta estrategicamente para o golpe. Eu avalio que Vossa Senhoria é essa pessoa que abriu a porta para o golpe. Mas olha que curioso, o povo pobre e o povo nordestino, aqueles que os senhores tentaram impedir de votar, esse povo foi o primeiro a fechar a porta do golpe e abrir a porta da democracia. A sua suposta técnica não esconde a sua posição histórica. O senhor é um agente do golpismo no Brasil e está buscando a sua defesa. Mas, na minha opinião, o senhor agiu estratégica e maliciosamente para agora... E uma das coisas que foi feita ao longo dos anos foi, inclusive, fazer um sistema eletrônico de informação com cruzamento de base de dados para poder checar se essas pessoas tinham ou não esses indícios de riqueza. E eu vou dizer para o senhor, todos nós queremos que as pessoas prosperem, saiam da miséria, como o senhor falou. Só que, a gente não viu, o INCRA, quando ele apurou isso, não foi delimitado se era antes ou depois, mas o fato de ter esses indícios já desqualifica porque é um requisito legal. A senhora falou uma coisa que é destrutiva desse parecer. Ele não conseguiu definir se a pessoa tinha sinais de estar bem de vida antes ou depois, logo... Eles não podem ser imprecisos. Se fosse médico, já tinha matado o paciente, já tinha cortado a veia do paciente, porque ele não soube dizer se o cara adquiriu, se ele entrou, ele já tinha aquele bem, ou se o progresso dele fez com que, então, indícios. Vejam, que imprecisão para parar um programa de reforma agrária. Então,
Eu volto a dizer, a senhora mesmo disse não, que mas, ministro, veja eles bem. não conseguiram definir se essas condições que eles alegavam que eram condições inadequadas, isso foi, vinham de não, antes é que ou isso de foi depois. por ocasião dessas inovações tecnológicas que, graças a Deus, temos a tecnologia, todos nós temos celulares, isso traz progresso para o país, para o governo. Mas um e a gestor público não pode ser informatização, irresponsável. mas a informatização, mas a responsabilidade consiste no cumprimento da lei. E a lei era clara ao dizer no artigo 21, inclusive dessa normativa. Eu conheço Puxa lá o muitos artigo 21. assentados que Eu só depois de quero puxar. assentados viraram grandes agricultores. Nós queremos autonomia. E o TCU não soube dizer se aquelas pessoas estavam fora do critério de seleção ou de permanência. Por isso a imprecisão desse acórdão do TCU. Se fosse um médico, teria matado o paciente na jugular, esse acórdão. Porque eles confundiram alhos com bugalhos. Se ele vê uma pessoa com um carro, ele é contra o progresso dessa pessoa. Se tem propriedades, ele é contra. Se tem empresas, os kibbutz em Israel, eles têm hotéis nos kibbutz, tem restaurante nos kibbutz, tem imposto de gasolina nos kibbutz. Por que aqui nos assentamentos não pode ter turismo e mostrar uma área? Porque todas as comunidades estrangeiras foram recebidas aqui no Brasil, tiveram, tem sucesso. Vá na Serra Gaúcha, que é um belo exemplo de assentamento feito na história do Brasil, voltado à colônia italiana. Vá no Rio Grande do Sul, veja como foram feitos os assentamentos voltados para os alemães. E por que as comunidades de raiz africana não podiam ter um tratamento tão importante quanto esse? Então eu vejo um preconceito, uma imprecisão nesse acórdão do Tribunal de Contas da União, que bloqueou por 6 anos a vida de mais de 700 mil famílias assentadas no Brasil. Nós queremos sim autonomia. E o que me parece é que esse olhar preconceituoso que está envolto nesse acordo, que não quer, porque não quer ver as pessoas melhor de vida. Eu não vejo o movimento social como problema. A sociedade organizada é uma virtude do país. E essa sociedade ela é organizada de cima embaixo. Tem um senador aqui chamado Espiridião Amin, que ele é um sujeito muito engraçado. E ele fala dos banqueiros, como é que ele chama? Então ele fala que são pessoas, bochechas rosadas, mãos abauladas, que vêm trazer os seus interesses aqui. E os outros não podem. O Sindicato de Trabalhadores Rurais, Urbanos, movimentos sociais, isso é uma virtude da nossa sociedade. Isso é bom. A nossa sociedade tem que ter uma sociedade organizada. Quanto mais desorganizada for uma sociedade, menor é o progresso dela. Então ele levantou uma série de questões de pessoas que já estavam em assentamentos e, portanto, têm o direito de progredir na vida. Eu conheço assentadas hoje, filhos de assentados que são médicos. Eu conheço filhos de assentados que são engenheiros. Eu conheço filhos de assentados que são advogados. Eu conheço filhos de assentados que são parlamentares. E esses assentamentos, na minha opinião, é só dar uma olhada na história do Brasil. Foi assim, Zucco, italiano, não é isso? A deputada Caroline de Toni é de Chapecó. Chapecó é fruto de grandes programas de reforma agrária que deu aquela agricultura poderosa que produz hoje no Brasil, que dá orgulho para os nossos chapecoenses e catarinenses. Então é um programa de sucesso, de agricultura familiar. E, portanto, é isso que eu quero dizer. Vamos apoiar o programa de reforma agrária, que ele foi muito importante nesse país, e não foi mais porque não teve a velocidade que deveria ter tido para que esse país estivesse muito bem sucedido. Por que a Europa é equilibrada socialmente? Porque os Estados Unidos, porque ali a distribuição foi muito mais equitativa do que aqui. Vamos continuar fazendo um negócio bem feito, equilibrado e dentro da... A minha conclusão é que o senhor não viajou, o senhor sextou.
e foi embora lá para Orlando, em Disney. O senhor sextou e foi para lá. Agora, por que eu vou dizer que o senhor sextou? Além disso, a live que nós vimos, o senhor já falava do voto impresso. O senhor duvidava do voto eletrônico, assim como o Bolsonaro? O voto impresso que o senhor ali pregou. Então, veja bem, tem tudo isso, uma sucessão de históricos. O senhor pregava o voto impresso, ou seja, o voto eletrônico não valia nada, como o ex-presidente Bolsonaro disse diversas vezes, inclusive aos embaixadores, e por isso ele está inelegível. Pois ali tinha um fechamento evidente, ali era o fundamento mais fundamental da tentativa de golpe, que as eleições não teriam validade. O senhor quer que eu acredite que isso não era planejado, que essas pessoas vieram aqui rezar com Bíblia, enrolado em bandeira verde e amarela? O senhor quer que a gente acredite numa mentira dessa? Realmente, esta narrativa, esta sim é fantasiosa. A verdade é que o senhor foi ministro, secretário de Segurança, assim como Mauro Cid, é um outro capítulo, ia assumir também o comando em Goiânia para vir de lá com homens armados para consolidar o golpe. Certamente, tudo isso será aprovado. E eu termino, presidente, dizendo o seguinte: 30 anos de cadeia ontem, a Procuradoria-Geral da República já colocou. O Brasil amanheceu com a notícia hoje da prisão de Silvinei Vasquez, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. Não me agrada vir falar desse assunto aqui na tribuna, mas eu não poderia deixar de registrar isso nesse plenário, pela gravidade do que aconteceu nos dias que precederam o processo eleitoral de outubro de 2022. E quero ler aqui um Twitter que eu fiz exatamente no dia 28 de outubro. Fiz o seguinte Twitter: chegaram ao nosso conhecimento denúncias de que a PF e PRF estariam sendo instrumentalizadas pelo governo para fazer operações com objetivo eleitoral. Diante de quem nunca hesitou em usar o Estado contra adversários, estamos pedindo providências ao TSE em nome da lisura da eleição. E foi exatamente o que nós fizemos. Assim que soubemos dessas movimentações, por uma série de informações que tivemos, inclusive através das redes sociais, solicitamos ao nosso jurídico, à época o coordenador nosso jurídico da campanha, era o deputado Paulo Teixeira, hoje nosso ministro, e nós oficiamos ao TSE. E não é que no domingo, no dia da eleição, aquilo que falavam para nós, na sexta-feira, de fato aconteceu. Nós tivemos blitz da Polícia Rodoviária Federal em quase todo o Nordeste brasileiro. Eu fico me perguntando, por que do Nordeste brasileiro? Exatamente porque a região do Nordeste era a região onde o presidente Lula tinha a preferência dos votos. Ou seja, Bolsonaro não hesitou em utilizar a máquina pública para tentar ganhar a eleição. E esse Silvinei, que no dia da eleição postou foto com Bolsonaro, declarou apoio, depois postou fotografia da bandeira do Brasil com o número do Bolsonaro, 22, apagou as postagens depois, mas postou e nós temos isso documentado, também não mediu esforços para utilizar a Polícia Rodoviária Federal, uma das operações mais feias da Polícia Rodoviária Federal na nossa história, que só realmente desrespeita a instituição e a corporação. A gente lamenta muito isso. Por isso, muito providencial a prisão desse Silvinei, porque ele utilizou do Estado, de uma força de Estado, de uma força de segurança, colocou esses policiais para serem colocados à opinião pública, escrachados, desrespeitou a Polícia Rodoviária Federal e seguiu as orientações do seu chefe Jair Messias Bolsonaro, que tentou ganhar a eleição no tapetão. Porque além de utilizar a PRF, também tentar utilizar a PF, Bolsonaro fez um dos maiores gastos da história do Estado brasileiro num momento eleitoral. Foram mais de 300 bilhões de reais entre auxílios sociais, empréstimos, isenções fiscais para tentar ganhar a eleição. E mesmo assim não conseguiu ganhar a eleição. Então a prisão de Silvinei hoje ela é pedagógica para que nunca mais isso aconteça, para que nunca mais uma força de Estado seja colocada nessa situação e nunca mais a gente tenha ataque à democracia e que as eleições do Brasil possam ser sempre livres, refletindo a vontade do povo. E agora do Paraná, nós vamos então ao Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro nós vamos ouvir o deputado Lindenberg Farias. Deputado Lindenberg Farias, tem Vossa Excelência a palavra. Senhor presidente,
esse plenário hoje aqui está vazio. Cadê aqueles bolsonaristas que subiu na tribuna fazendo discurso forte? Sabe por que está vazio? Porque o Silvinei Vasquez foi preso. E eu pergunto, se o Silvinei Vasquez foi preso, por que Bolsonaro não está preso? É funcionário dele, fez tudo a mando do Bolsonaro. E a prisão é por um motivo muito concreto. A Polícia Federal achou organogramas nos celulares de agentes rodoviários sobre os locais de votação onde Lula teve mais de 75% dos votos. Ministro Alexandre de Moraes disse aqui que a conduta, além de ilícita, é gravíssima. E cita aqui a quantidade de crimes: prevaricação, restringir, impedir ou dificultar o exercício de direitos políticos, impedir ou embaraçar o exercício do sufrágio, e por aqui vai. O ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, que ontem fez um depoimento fajuto na CPI, já foi desmoralizado por fatos pela Polícia Federal. Ele esteve lá na Bahia, articulando tudo. Vai ter uma cariação com o diretor da Polícia Federal lá da Bahia. Agora, é a pior semana do Bolsonaro. Nunca vi. Todo dia, Alfredinho, surge um fato novo. Querem saber dos fatos de ontem? Pois bem, ontem a CPMI encontra novos depósitos de Mauro Cid na conta de Michele Bolsonaro. 60 mil reais, 45 depósitos. Querem saber mais de ontem? Ontem a CPMI também achou um Rolex Tenente Coronel Mauro Cid querendo vender aquele Rolex por 60 mil dólares. Olha, e ele fez isso da Flórida. Tenente Coronel Mauro Cid viajou junto com Bolsonaro, fugiu. E lá eles estavam querendo vender aquele Rolex que ele ganhou de presente da Arábia Saudita. Quer saber mais? Na semana passada, teve o hacker de Araraquara, a desmoralização. Carla Zambelli levou o hacker de Araraquara conversar com Bolsonaro, e Bolsonaro pediu o quê? Que ele invadisse as urnas eletrônicas. Fraude eleitoral, tentativa de golpe. Pediu também que ele grampeasse o ministro Alexandre de Moraes. E o tal do hacker, que é o Delgatti, que vai depor na CPMI na próxima quinta-feira, entrou nos e-mails de Alexandre de Moraes. Mas tem mais, pessoal. Tem tanto fato aqui. Recebimento de pedras semi-preciosas e por aí vai. Senhores, eu entendo o desalento. Agora volto a dizer, esse Silvinei Vasquez não tomou essa iniciativa. E eu encerro, de fraudar as eleições. O termo é esse, é fraude. Eles quiseram alterar o resultado. Isso é atentar contra o Estado Democrático de Direito. Ele não tirou isso da cabeça dele. Ele teve um chefe. E se ele está preso, Bolsonaro também tem que ser preso. Mais uma vez, que prime pela verdade e que seja transparente em suas respostas. Inicialmente, eu estava ouvindo o depoimento do senhor falou que o senhor perdeu o celular, foi nos Estados Unidos, é isso? O senhor deu falta da perda do celular quando? Na véspera do meu retorno ao Brasil. Aí o senhor adquiriu outro celular lá? Não, eu não adquiri celular. Desde então eu fui preso, enfim. Perfeito. O senhor chegou a fazer o registro de ocorrência sobre a perda do celular? Eu cheguei no Brasil, senador, já direto da Polícia Federal, já direto preso, eu não fiz registro. Mas quando o senhor deu a falta lá, o senhor não fez registro? Não, não fiz. Tá. O senhor tirou férias justamente no dia 2. No dia 2, não, no dia 9. Dia 9.
Viajou no dia 6. O senhor viajou no dia 6, é isso? Viajei no dia, na madrugada de 6 para 7. O senhor teria férias acumuladas na Polícia Federal? Tinha. Mas o senhor estava com vínculo no GDF? Mas o servidor, quando ele vai cedido para outro órgão, ele leva as férias, ele leva... Isso foi combinado com o governador antes? Libanês, sim, quando do convite. O senhor chegou a encontrar com o ex-presidente Bolsonaro nos Estados Unidos? Nas férias, negativo. Negativo? Eu tirei essas passagens, senador, em 21 de novembro. Nem sonhava que o Bolsonaro ia estar nos Estados Unidos, não sabia de nada disso. É um planejamento familiar, férias, junto com as férias das crianças. Eu tenho 3 crianças, são férias de família. Perfeito. No dia 30 de outubro de 2022, após o resultado das urnas, o senhor, juntamente com os diretores da PRF e PF, se encontraram com o então presidente da República, Jair Bolsonaro. No dia? Dia 30 de outubro. Dia 30 de outubro, não. Não? Não. Com não teve esse... Quando que o senhor encontrou com ele? Foi depois que o presidente Bolsonaro perdeu a eleição, é isso? Isso. Não, eu estava com a minha família. Estava com a sua família? Com a minha família, inclusive, passando um momento... O senhor teve com ele depois das eleições? Tive, depois das eleições tive com ele. Para tratar qual assunto Na verdade, para fazer uma visita ao presidente. O presidente Bolsonaro, eu sempre digo isso, ele entrou num momento de introspecção, desenvolveu uma doença na perna, e a gente ia mais lá visitá-lo do que tratar assuntos, porque, afinal de contas, a transição começou no dia seguinte e não tinha muito mais o que se tratar com o presidente. O senhor tem conhecimento que sua esposa, ela teria, no dia 1º de novembro, após a eleição, a sua esposa convidou os seguidores em redes sociais para, aspas, a maior mobilização da história? Não tenho conhecimento que ela fez isso. Não trocou essa informação? Não. Porque tem isso em rede social dela. Infelizmente. O senhor faz alguma avaliação? O senhor imagina, o senhor já foi ministro da Justiça, delegado da Polícia Federal? Não falo por ela, mas talvez não tenha sido o melhor momento. O senhor não tem nem ideia de qual seria o objetivo dessa mobilização que ela teria pedido? Não, ela não falou sobre isso comigo, eu nem estou sabendo agora. Eu queria só que constar isso e reforçar, porque eu acho isso importante, que a esposa do senhor convocando para uma grande mobilização, a maior mobilização da história. O seu Anderson Torres, o senhor tomou conhecimento por qual imputação que o senhor está respondendo? Na verdade, senador, eu estou sendo investigado por alguns crimes, mas eu não estou respondendo ainda por imputação nenhuma. Não fui Perfeito. Não há denúncia oferecida pelo Ministério Público. Mas o senhor pode declarar aqui, por gentileza, quais são os tipos penais que, em tese, estariam sendo atribuídos ao senhor? Eu acho que a grande maioria deles se está em volta da questão dos atos dos 8 de janeiro. Omissão, enfim... Esse tipo de coisa. Não, olha só, o senhor é delegado de Polícia Federal, eu também sou, o senhor lida com o direito. Existe uma determinação em que nós, senhor Anderson Torres, o próprio Código de Processo Penal determina, por exemplo, que qualquer do povo pode prender e a autoridade policial e seus agentes devem prender. Perfeito. Nós exercemos funções, enquanto estamos na função de delegado de polícia, em que a relevância da omissão, ou de cargos como secretário de segurança ou ministro, a relevância da omissão ela é penalmente relevante. Sim. Isso está lá no artigo 13, parágrafo 2º, linear. Sim. A omissão é penalmente relevante quando o agente tenha, por lei, obrigação de proteção, vigilância e cuidado. Então, eu vou falar aqui porque foi veiculado que o senhor estaria sendo atribuído ao senhor o artigo 359L, que é tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, a pena de reclusão de 4 a 8 anos. O 359M, tentar depor por meio de violência ou grave ameaça, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído, pena de reclusão de 4 a 12. E tudo isso não por ação, mas por omissão. O senhor disse aqui hoje que, enquanto secretário de Segurança Pública no DF, no dia 6, não havia risco a ponto de sair de férias.
Não havia esse risco, concorda? Senador. Se tivesse cumprido com os procedimentos. Sem dúvida. Então, como atribuir responsabilidade ao governo atual por eventual omissão? Se no dia 6 o senhor faz isso, sai de férias e fala que está tudo sob controle. Senador, eu tenho a consciência absolutamente tranquila de que não cometi absolutamente crime nenhum, principalmente por omissão, e na verdade eu não estou atribuindo ao governo atual nenhum tipo de responsabilidade ou crime. Como eu disse ao senhor, eu ainda estou cumprindo medidas aqui judiciais e cheio de restrições, então não tenho comentário nenhum. Eu só queria refrescar um pouco a memória que em 1º de outubro de 2022, novembro, tivemos os acampamentos instalados na frente do QG do Exército em Brasília. Perfeito. Depois, bolsonaristas começaram a acampar em frente aos quartéis generais em outros pontos do país. Temos aí divulgação de relatório do Ministério da Defesa sobre fiscalização das urnas. Nós tivemos aí ataque à sede da Polícia Federal, depois atentado à bomba, que nós nunca tivemos isso. Nós tivemos um comportamento que a Polícia Militar do DF praticamente escoltou os golpistas até aqui. Então, a omissão e a relevância, a conivência das instituições que a CPMI tem que apurar, dando a relevância e a responsabilidade de quem, de qualquer forma, tem concorrido para o evento aqui praticado. Então, eu só estou querendo falar que todos esses comportamentos, seja por ação ou por omissão, ele tem repercussão para atribuir a responsabilidade. O senhor tem ciência disso? Tenho ciência disso e já disse aqui em outras oportunidades que em todos esses eventos nós agimos, senhor senador. Em todos os eventos nós agimos. Tanto no dia 12, quanto no dia 24, quanto demos liberdade total à Polícia Federal para investigar o que achava interessante nesses acampamentos, o que tinha de crime. Nunca incentivei, nunca fui a esses acampamentos. Tenho a consciência absolutamente tranquila em relação a isso, senador. Obrigado, senhor presidente. Estou satisfeito. Muito obrigado. Eu quero perguntar ao senhor Anderson Torres. O senhor acredita na urna eletrônica, senhor Anderson Torres? Eu acredito. Acredito. Então, o senhor não acha que teve fraude eleitoral? Eu não tenho nada que leve a crer que houve fraude eleitoral. Ótimo. Não tem como se comprovar que as eleições não foram ou foram fraudadas. Suspeitas fortíssimas. Olha, as provas você consegue com a somatória de indícios. Apresentamos um montão de indícios aqui. O senhor diz que acredita nas urnas eletrônicas e que não houve fraude. No entanto, o senhor participou de 2 lives, não foi só uma. Não, aqui tem 2. No dia 12 de agosto, o senhor participa de novo de uma live, depois de estar... São dados objetivos. Bom, tudo bem. Vamos tem a live, Talvez então... Né? O senhor participou de uma primeira, falando que ia fazer tudo para ter o voto impresso. Depois o senhor é inserido no inquérito de fake news no dia 4. O senhor vai indiciado para o inquérito no dia 4 de agosto pelo Supremo Tribunal Federal. E no dia 12 o senhor participa de outra live. Essa outra live foi tratando sobre o quê, excelência? Sobre o descrédito das urnas eletrônicas. A mesma coisa. Então, eu pergunto, o que fez o senhor mudar de opinião de lá para cá? Na verdade, excelência, o que eu fiz nessas lives, eu participei, essa live durou 2 horas. Eu participei 5 minutos. O senhor falou da dia 29, eu estou falando do dia 12. A do dia 12 eu não consigo me recordar, eu juro, não estou sabendo qual foi essa live. Essa live, mas a do dia 29 eu me recordo. Eu, na verdade, aquilo que eu li, o TSE realiza um chamamento público, eu falei para a senadora aqui. Eu li a proposta que a Polícia Federal fez para o TSE em relação às urnas eletrônicas. Tá bem, não é que eu defendo, é aquilo ali quem defende são os peritos criminais federais. E o senhor falou que o Ministério da Justiça faria todos os esforços para garantir o voto impresso. E ainda disse que a Defesa e a Polícia Federal participaria de todos os atos a partir dali. Todos os atos que fossem convocados pelo TSE para acompanhar a transparência na eleição. O senhor considera adequado o ministro da Justiça e o presidente da República, autoridades de Estado, fazerem uma live questionando a legitimidade das urnas eletrônicas? É adequado ou não? Eu não posso fazer juízo de valor sobre isso e quero dizer ao senhor só que essas lives, os ministros, os secretários, os diretores, eles eram convocados a participar da live. Então, convocados por quem? Pela presidência da República. Jair Bolsonaro. Então, Jair Bolsonaro te convocou para participar de uma live que questiona publicamente as urnas eletrônicas. E agora o senhor disse que não sabe se foi adequado ou não o senhor ter participado da própria live. Como eu disse e como eu falei no início, a minha participação sempre foi técnica. O que eu fiz naquela live foi ler um relatório técnico, elaborado por peritos criminais federais, que opinavam sobre o sistema de urna eletrônica brasileiro. Obrigado pela resposta. O senhor confirmou uma live convocada pelo presidente e não respondeu se acha adequado ou não, se eximindo de responsabilidade. Nem tudo é técnico, a gente tem responsabilidade.
Há muitas pessoas do meu convívio, inclusive uma delas, o meu filho, que tem pensamentos de esquerda, mas não é um monstro, como foi falado aqui. Declararam, generalizaram aqui todas as pessoas de esquerda. Eu não sou de esquerda, eu sou conservadora. E o conservadorismo principal é o conservadorismo institucional. Não é essa de costume. Quando a gente entende que nós precisamos, quem é liberal na economia, defende a menor intervenção possível do Estado. E aí as pessoas querem tratar de conservadorismo de costumes. Na verdade, o conservadorismo é institucional, aquilo que não foi respeitado pelos ditos conservadores. Precisam estudar um pouquinho mais. Então, não são conservadores. Por incrível que pareça, por mais incrível que possa parecer, está sendo aqui, pelo menos aqui, a esquerda extremamente conservadora, porque está conservando, como o próprio nome diz, as instituições. Quero cumprimentá-lo, senhor depoente, quero cumprimentar a sua banca, uma banca aí capitaneada pelo Dr. Novak, quero cumprimentar a doutora Alessandra, o Dr. Igor, uma banca muito bem escolhida, e parabenizá-los antecipadamente pelo dia do advogado, convidá-los para sexta-feira, às 14 horas aqui. A importância da advocacia nesse momento. Então, quero agradecer, mas, independente dos elogios que eu vá tecer aos seus advogados, isso não tem nada a ver com o que eu vou lhe perguntar e tudo o que a gente já pensa sobre isso. Esta minuta de golpe que foi encontrada na sua residência, segundo os peritos, aqui há digitais suas, de um dos seus advogados e de um delegado da Polícia Federal. Somente as digitais suas, do seu então advogado e de um delegado da Polícia Federal. Sua digital. Então, o senhor me disse que recebeu de um certo alguém e, enfim, por que só tem essas digitais? Na verdade, senadora, pelo que eu li, eu não tenho esse laudo, mas pelo que eu li, tem uma série de fragmentos aí que não foram identificados ainda. Não é só essas digitais. Ok, mas o senhor colocou suas mãos sobre ela, não veio assim aí, não chegou aí, sabe, inadvertidamente na sua residência. E li. Quando o senhor leu, o senhor não deveria ter tomado uma atitude em relação ao conteúdo dela? Excelência, eu achei isso tão descabido, tão fora de realidade, tão impraticável, que na verdade eu coloquei imediatamente isso para descarte. Eu não sabia que outras autoridades tinham recebido ainda, e enfim, e nem que isso já estava na internet, mas... Confesso, peço até desculpas justamente porque eu gostaria de usar assim melhor o meu tempo. E já sei que o senhor vai, obviamente, negar, enfim. Gostaria de entender, então, por que o senhor achou superestimado o PAI. Esse programa, o senhor disse na sua fala inicial que achou superestimado. Por quê? Na verdade, que ele é superestimado? Quando eu vi, pela nossa experiência aqui em Brasília, senadora, eu fui secretário de Segurança aqui antes, 2 anos e 3 meses, eu vi as imagens daquela manhã do acampamento. Na minha cabeça, são essas imagens ficaram. E no acampamento, naquela manhã, tinha as pessoas que estavam ali, a gente percebia claramente que estavam esperando o almoço, eram vulneráveis. São os coitadinhos vulneráveis, né, que estavam ali realmente famintos. Quem bancava, né, será? Quem ia levar esse almoço? Incrível. Senhor Anderson Torres, o senhor disse que na sua programação a estratégia era desmobilizar os acampamentos a partir do dia 10, correto? Ficou marcado isso, combinado com as sedes. Quem determinou isso? Foi decisão do senhor? Minha, do general Dutra e da Ana Paula Marra, que estivemos na reunião. Desmobilizar. Por que o senhor não fez isso quando o senhor era ministro da Justiça? Porque não cabia ao ministro da Justiça desmobilizar isso em área do Exército, em área... Enfim, a gente sabia, a gente tinha o conhecimento. Enquanto a Polícia Federal investigava, quando os agentes foram identificados, foram tirados dali com o próprio apoio do Exército, não cabia ao Ministério da Justiça, não era minha atribuição fazer isso.
Ok. Gostaria que o senhor repetisse também nas lives que o senhor participou e que tratavam de ataque às urnas eletrônicas, ao nosso sistema eleitoral, enfim. O senhor era convocado pelo então presidente Jair Bolsonaro? Todas as lives, o presidente Bolsonaro, quando convocava um ministro, um diretor de agência, alguém, ele sempre estava acompanhado por alguém. A gente era convocado pela presidência. E aí o senhor não sabia qual seria o assunto tratado? Sabia. O senhor sabia que ele ia tratar das urnas eletrônicas? Tanto que eu não sabia o que falar ali naquela live, mandei fazer uma pesquisa para ver o que tinha no âmbito do Ministério e me vieram esses relatórios que eu li ao final. Então, mas o senhor disse que o senhor concorda com o resultado das urnas e confia nas urnas eletrônicas. Eu estou achando contraditório. Não é contraditório não, senadora. Pelo seguinte, esses relatórios, seria importante, eu não consegui, eu queria ter guardado para trazer. Esses relatórios, eles mostram que as urnas eletrônicas, elas são confiáveis, mas eles dizem que por mais confiáveis que elas sejam, elas precisavam de um sistema de rechecagem, ou de um voto impresso, ou de alguma coisa. É uma melhoria para a urna eletrônica, não seria desconfiar da urna eletrônica. Senhor Anderson Torres, é importante, quando o senhor retira de si essa responsabilidade, é importante que o senhor também nos ajude, por isso que o senhor está aqui, nos ajude, nos permitindo, com a sua experiência, que nós identifiquemos essas pessoas responsáveis, porque senão pode recair sobre a sua responsabilidade. O senhor vai abraçar sozinho, como já vem, obviamente, a gente está vendo, assumindo muitas coisas, virou o foco das atenções na responsabilidade do dia 8 de janeiro, lembrando, inclusive, que sábado e domingo, o senhor não estava de férias, nos dias 7 e 8. Mas é muito diferente de um servidor público normal ou de uma pessoa que trabalha numa empresa. Porque nós não ficamos sem ministro, nós não ficamos sem o presidente da República num sábado, num domingo, num feriado. Então, estávamos sim sob a sua responsabilidade. Então, é importante que o senhor tenha que o senhor tenha essa consciência, é igual numa comarca. O serviço acaba, o fórum vai fechar às 7, às 6, às 18 horas, por exemplo, mas sábado e domingo tem juiz. Sábado e domingo tem delegado. Então, o nosso tempo de trabalho, eu vou pedir, porque eu vou só concluir. Nosso tempo de trabalho, o nosso expediente não acaba na sexta-feira, às 18 horas. Então, o senhor não tinha o seu expediente ali terminado. E também, segundo o seu subsecretário, nada foi passado nesse sentido. Então, dizer aqui que o senhor, por favor, nos ajude, contribua realmente, efetivamente conosco na busca da verdade real. A não ser que o senhor queira assumir isso, e eu pergunto, como eu perguntei presidente da República, Bolsonaro, mas um levantamento que nós temos em relação ao direcionamento desses militares, a prevalência foi sobretudo na região nordeste brasileira. Por exemplo, você tem uns percentuais, você pega, por exemplo, a região sul e sudeste do Brasil, você tem cidades onde o percentual de votos do presidente Bolsonaro foi absolutamente grande, mas não houve uma concentração para essas cidades de militares, sobretudo de profissionais, ou melhor dizendo, da Polícia Rodoviária Federal. Senadora, quem pode melhor esclarecer isso é a Polícia Rodoviária Federal. Eu, na verdade, recebi os relatórios ao final. Os relatórios diziam que não houve, até li aqui na minha explanação inicial, que não houve nada de irregular. Houve uma visita, uma reunião do diretor-geral da PRF com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral após a votação, no dia 30 de outubro. Depois eu vi uma entrevista do presidente do TSE narrando que não houve problemas na atuação da PRF. Aliás, pelo contrário, ele disse que a abstenção no segundo turno foi menor do que no primeiro turno. As notícias que eu tenho são as notícias que vêm da Polícia Rodoviária Federal. E a notícia que eu tive foi que o procedimento foi padrão, como foi no primeiro turno. Essa foi a notícia que eu tive. E depois acompanhei essas entrevistas e me tranquilizei enquanto a isso. No documento que nós recebemos, senhor Anderson, acerca desta reunião que ocorreu na Bahia, a informação é que ela foi definida em cima da hora,
com prazos absolutamente exíguos e que o objetivo foi exatamente voltado para este planejamento, como eu já disse, com a afirmação feita pelo senhor Almada, que, aliás, acredito, presidente, que diante das informações trazidas pelo senhor Anderson Torres, é muito pertinente que nós possamos solicitar essa acariação com o senhor Almada, porque esse é um ponto central do processo de investigação desta CPMI. Nós estamos tratando do ato do 8 de janeiro, cujo ponto central foi o questionamento do processo eleitoral, foi a não aceitação do resultado do processo eleitoral, que ao longo da eleição de 2022, sobretudo o segundo turno das eleições, houve uma tentativa, e as informações que chegam a esta comissão são claras, de direcionamento do processo eleitoral e depois, na sequência, de não aceitação deste resultado eleitoral. Senhor Anderson, essa informação eu gostaria que realmente o senhor me trouxesse, porque as informações que eu tenho são apenas de jornais da imprensa nacional, as demais que eu falo com o senhor são respaldados em depoimentos ou dados que nós já obtivemos quebra desses sigilos, mas consta, por exemplo, uma reunião do dia 19 de outubro de 2022 que teria acontecido no Palácio Planalto com a alta cúpula, digamos, tanto da Polícia Rodoviária Federal quanto da própria Federal e também do Ministério da Justiça. Essa reunião ocorreu? O senhor chegou a participar? Não ocorreu. Eu não participei. Não posso dizer que não ocorreu, mas eu não participei. Agora, deixa eu só esclarecer um ponto, senadora, se a senhora me permite. A senhora me corrige aqui. Não foi no Palácio da Alvorada, eu falei Palácio Planalto. A senhora me permite voltar ao assunto anterior só rapidamente? Pois não. Porque é o seguinte, a senhora está falando que houve uma visita à PF e está dizendo que a atuação irregular foi da PRF. Perfeito. Pois é, então assim, a conta não fecha, porque na Bahia eu não estive com o superintendente da Polícia Rodoviária Federal, eu não estive com absolutamente ninguém, eu estive na PF. Nós fomos lá visitar a obra, conversamos com o Almada, almoçamos juntos, eles fizeram um almoço lá para nós, coisa e tal, mas assim, não tem como eu estar na PF e dar ordem para a PRF. Não há dúvida. Esse é um ponto central que o senhor coloca. Quer dizer, a informação que nós temos aqui, a PRF já tinha um entendimento do direcionamento dessas ações para estes locais de votações e que havia, portanto, quer dizer, já estava brifada a Polícia Rodoviária Federal. Precisaria, então, do apoio da Polícia Federal e daí esta reunião seria exatamente para respaldar o apoio à Polícia Rodoviária Federal. De fato, a Almada afirma categoricamente, não havia representantes da Polícia Rodoviária Federal, apenas dos membros da Polícia Federal, que em tese não teria ainda, digamos assim, um briefing, não estaria ainda de uma forma uníssona em relação ao direcionamento desses pontos específicos de votação. Tá bom. Perfeito. Isso. Senhor Anderson Torres, durante o governo Bolsonaro, por várias vezes, a imprensa brasileira, na verdade, acompanhou a divulgação de interferências na Polícia Federal. Inclusive, houve publicações de assinatura do ministro Moro, que hoje é colega nosso aqui do Senado, sem seu conhecimento. Em algumas oportunidades, Bolsonaro disparou frases como, por exemplo, aqui quem manda sou eu, a minha caneta funciona, enfim... frases dessa natureza, mostrando de fato que ele teria um comando, digamos assim, em relação a esses órgãos, e aí no caso específico, com interferência clara na Polícia Federal. Da mesma forma como foi colocado lá atrás pelo então ministro Moro, o senhor em algum momento sentiu ou recebeu da parte do então presidente Bolsonaro alguma decisão que compreendesse como interferência na sua gestão como ministro da Justiça? Durante a minha gestão, em momento algum, senadora. Senhor Anderson Torres, nós temos uma portaria que foi, na verdade, datada de julho de 2022, onde nessa portaria ela faz uma referência a algumas ações do TSE, e nessa portaria o senhor determina, por exemplo, que a Polícia Federal faça levantamentos ou estudos de supostas vulnerabilidades do sistema eleitoral brasileiro. Essa portaria, ela teve prosseguimento? Foi feito algum relatório? Eu não me recordo de ter recebido relatórios a respeito disso, senador.
que vocês querem esconder o que está por trás das contas do Bolsonaro? Mauro Cid e Bolsonaro eram como irmãos, diz o próprio Bolsonaro. Mauro Cid recebe lá recurso do sargento, que é aquele sargento Reis, que depois vai pagar a conta de Michele Bolsonaro. Sargento Reis recebe, por exemplo, a Combat Armor, que é a Combat Armor, aquela empresa que Silvinei fez contratos, que trouxe milionários para cá. Presidente. Outra empresa, Cedro do Líbano, ela tem recursos também da Codevasf, e foi para este sargento Reis, que depois fez repasse para o Michele Bolsonaro, que tem que ter até o sigilo dela quebrado também. Quem pagou os PIX nos interessa, sim, sabe por quê, presidente? Tem que saber quais golpistas, quais pessoas ligadas a CAC ou financiadores do golpe. Como é de conhecimento de todos, estive preso por 117 dias no Batalhão de Aviação Operacional da Polícia Militar. No dia 10 de janeiro, durante uma busca e apreensão em minha casa, a polícia encontrou um texto apócrifo, sem data, uma fantasiosa minuta, que vai para a coleção de absurdos que constantemente chegam aos detentores de cargos públicos. Vários documentos vinham de diversas fontes para que fossem submetidos ao ministro. Em razão da sobrecarga de trabalho, eu normalmente levava a pasta de documentos para casa. Os documentos importantes eram despachados e retornavam ao Ministério, sendo os demais descartados. Um desses documentos deixados para descarte foi o texto, chamado de Minuta do Golpe. Basta uma breve leitura para que se perceba ser imprestável para qualquer fim, uma verdadeira aberração jurídica. Esse papel não foi para o lixo por mero descuido. Não sei quem entregou esse documento apócrifo e desconheço as circunstâncias em que foi produzido. Sequer cogitei encaminhar ou mostrar para alguém. Soube pela imprensa que outras pessoas haviam recebido documentos com teor semelhante e que esses circulavam, inclusive... Senhor Zé Rainha, senhores advogados, gostaria de fazer aqui uma pergunta, senhor Zé Rainha. O senhor possui quais bens e quais são os valores de avaliação? O senhor possui bens e, se possui, quais são os valores de avaliação? Não, eu tenho um pedaço de terra mesmo trabalhar. Tá. Que é do Estado, nem título tem, mas o governador do Estado vai titularizar agora. Não. Então, o senhor... E qual a sua renda? É que eu disse, deputado, aqui, que você trabalha na agricultura, você não tem básica, né? Dá um chutômetro aí, né? Uhum. Uma faixa de 3 salários mínimos por mês. Por mês, chutômetro, né? chutômetro. Ok, 3 salários mínimos. Estou aqui dando... Porque questão da agricultura, na faixa não sei te precisar, né? Na faixa de 3 salários mínimos por mês. O senhor sabe quanto custam, em média, um curso de medicina? Não tenho ideia, mas na minha região, se eu não falo memória, deve estar em torno da universidade 11 mil, 10, 11 mil. Tem alguém da sua família que cursa medicina? Minha filha. Como o senhor paga esse curso sem renda? ProUni, do governo Lula. Em 2000, os juristas afirmam que as invasões de terra são crimes, embarcadas entre outros artigos, no 345, Justiça com as próprias mãos, artigos 132, expiação da vida, artigo 163, destruir, utilizar ou deteriorar coisa alheia, artigo 161, esbulho possessório. Você esteve preso há poucos dias. O senhor cometeu algum crime? O assunto que o Vossa Excelência pergunta, eu não domino, porque não é uma área jurídica, área de jurista. Mas o senhor foi preso? Fui preso. Por quê? Me acusam da luta pela terra, pela reforma agrária, de cometer crime. Entendi. O senhor é natural do Espírito Santo, certo? Sim. Ok. O senhor conhece Roberto Rainha? Meu irmão. Fernando Machado Rainha? Fernando Machado Rainha. Eu tenho um sobrinho que é Fernando Rainha. Ok. Fernando Machado Rainha, o senhor conhece? Não, eu não... Fernando Rainha. Fernando Rainha, meu sobrinho. Maria Tereza Valadão Ferreira Rainha. Pode ser, deputado, que seja uma geração já bem... não conheço. Possui, essas pessoas que eu citei, possui alguma ligação familiar com o senhor? Meu irmão
dos demais? É que eu disse, senhor, se referindo a Machado, não tem essa na memória que tem na família. Pode até ter, né? Mas então o senhor não reconhece como seus familiares? Eu estou dizendo, Vossa Excelência, eu não tenho. Pode ser, por exemplo, eu tenho muitos primos, né? Que aí casaram, então não conheço por esse nome. Ok. O senhor recebeu a titulação do seu lote? Não. Não por quê? Desistiu? Porque não teve titularização. Tá. Mas por quê? Não teve? Eu acho que na operância do governo, do Estado, agora que estão fazendo um processo, deputado, de mapeamento, de georreferenciamento, a partir do governo passado e do governo que entrou agora. Os assentados do Pontal do Parantão entusiasmados em receber o título. É o portal do INCRA, na Sala da Cidadania, dos beneficiários do Programa Nacional da Reforma Agrária, aponta o senhor aqui como uma das pessoas que recebeu e desistiu. Está aqui. Só um minuto. Também a senhora Maria de Lourdes, a rainha, também está aqui, desistiu. E também o senhor Fernando Rainha, também é desistente. Só para... Tem algum equívoco aí, deputado, desses números aí. Pode ter, eu acho. Pode ter, até porque o senhor também não tem muitas informações. Uma outra questão, o senhor falou que o senhor não possui nenhum tipo de relação econômica, financeira, que não tem nenhum movimento financeiro, a menos, ou pelo que o senhor afirmou aqui, dos 3 salários mínimos, não é isso? Eu disse, senhor, tem... Esse eu dei um chutômetro baseado. Né, as rendas que base. E o senhor vive... O senhor falou que vive de doações. Eu vivo da terra. Isso, da terra. Mas o senhor falou que o movimento ele sobrevive de doações. Muita solidariedade, diversos locais que vêm para tocar o movimento. Tá, mas as pessoas ligadas ao senhor recebeu algum tipo de recurso? De ONGs, de instituições, não de conheço. Cooperativas? Se quebrar a sua movimentação econômica, nesse exato momento, não tem nada. Deputado. Sigilo, se quebrar o sigilo econômico. Pode quebrar. Então o senhor coloca à disposição. O sigilo bancário. Sim, pode o senhor coloca à disposição o sigilo bancário. Pode. Senhor presidente, que conste, relator, que conste que ele coloca à disposição de forma espontânea, colocando todo o sigilo bancário dele à disposição. Tranquilo. O senhor falou que não é a favor de armas. Não é isso? Sou contra. O senhor é contra. Mas a Folha de São Paulo relata que o senhor foi preso com a escopeta debaixo do banco do seu motorista e o senhor afirmou que é sua. Não, tá aqui. Eu respondi, Vossa Excelência, que não fui eu. Essa decisão. A arma não era minha e fui absolvido. Sim, mas disse que era para se defender. Pelo menos a Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo falou um monte de coisa, mas eu tenho que responder para Vossa Excelência a pergunta e a verdade. Sim, o senhor é contra. Sou contra a violência, contra a arma, entendeu? Muito obrigado.